Põe no ar aí a fala do bispo Dom Arnaldo, lá de Jundiaí, né, que hoje estava em todas as redes sociais, logo cedo. Vamos lá, põe aí para a gente acompanhar. E quero, para quem se diz católico de verdade, tem hora que a gente tem que tomar posição. É que permaneça na igreja e cante junto. E se você anda falando mal da igreja, mal até da campanha da fraternidade, há quem diga que a campanha da fraternidade está a serviço de projeto abortista, fake news, como é que pode você acreditar numa coisa dessas? Não se pode servir a dois senhores. Veja quem você está escutando. Agora atenção, se você está aqui, nesse momento, nessa igreja, está me acompanhando nas redes sociais, e acredita mesmo, está de acordo que o Papa é vagabundo, que o Papa é safado, e que a CNBB é um câncer da igreja, e que Dom Orlando é um bispo que usa a batina para manipular o povo de Deus, para fazer politicagem, levante-se agora e vá embora. Eu não quero você aqui. Levante-se agora e vá embora e não volte. Sabe por quê? Não sou eu que estou mandando você embora. Você já não está em comunhão com a igreja. Você já não pertence mais a esta igreja. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Ou acordamos para a vida, ou vamos nós mesmos acabar com a nossa igreja, com a igreja de Jesus Cristo. Peço a Pascom, cadê a Pascom? Eu quero ver a Pascom daqui, como pedir para todos os lugares, que faça um texto em desagravo a Dom Orlando Brandes. Volto a dizer, aqui não está em questão a arma, embora a CNBB tenha oposição, você pode discordar, mas nunca e jamais faltar com respeito. Não admito isso. Então, não tivesse entendimento, estou sendo claro aqui, não estou mandando recado não, hein? Não estou falando com meias palavras, é para se levantar, ir embora e não voltar. Vá procurar outra igreja, tem tantas, não? Chega de brincadeira, hein? Chega de brincadeira. Cantemos. Zezinho, essa fala aí do bispo Dom Arnaldo lá de Jundiaí, bem forte, né? Olha, tá aí. Essa fala me lembra, acho que foi em 92, atual governador Piana chegou na cidade de Jaru e fez uma reunião com, até que já faleceu, um amigo meu, Francinaldo Bezerra, que foi candidato várias vezes, candidato a prefeito. Chegou lá e disse, olha, virou de costas e disse, aqueles que não apoiar o meu candidato aqui em Jaru, que se retire, levante e pode ir embora. Só tem espaço aqui quem apoiar o meu candidato. Me lembrou muito bem essa fala. Mas o que a gente está vendo é o seguinte, olha, escolha de homens. Escolha de homens. Deus não se envolve. Colocar a política, a religião. Podemos debater política dentro das igrejas? Podemos. Podemos falar de políticas, falar de política pública? Podemos. Mas o altar, uma coisa que nós temos, que é a fé, mexer com a fé cristã, para misturar com politicagem. E dizer que Deus é de um, Deus é de outro. Não existe. Não existe isso. Não existe isso. Então, é isso que nós estamos falando. Como é que dizer que a polarização, como o juiz já falou, que na época do PSDB, que a polarização era boa, nunca é boa, em hipótese nenhuma. A polarização é ruim. A polarização divide o povo. A polarização faz com que, lá em Aparecida, o bispo fez um discurso até assim, você fez uma defesa. Não, ele não falou. Falou, errou, fez militância, está errado. Seja do A, do B, políticos podem comparecer às igrejas? Pode. Pode ir atrás de voto? Pode, não vejo nenhum problema. Agora, quando pastores, padres, bispo começam a fazer militância nos altares, pelo amor de Deus, é algo que Deus não tem nada a ver com essas escolhas, com esses tomamento de partido. Não dá para a gente engolir esse tipo de discurso nos altares. Eu sempre falo, sou cristão evangélico, pela uma opção e entender que Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
Entendeu? Por 7 vezes eu sou o caminho no livro de João. E nós temos assim, eu creio a Bíblia, isso é eu. Respeito qualquer religião, respeito qualquer escolha, Cícero. Nós não estamos que impor. Para mim só existe uma verdade absoluta, Senhor Jesus Cristo. Agora, pegar a fé, misturar com a política e querer impor, pelo amor de Deus, ambos estão errados, esses que estão fazendo o bem contra o mal. Está tudo errado. Nós temos Estado democrático de direito, as pessoas têm direito de escolher quem vai governar, escolher a procuração que você dá, igual um advogado. Doutor Diego é advogado. Chega um cliente lá, seja ele quem for, ele deu uma procuração para o doutor Diego vai ter que defender, ele não pode escolher o paciente, é igual um médico. Pelo amor de Deus, querer essa mistura está errado. Eu repudio esse tipo de fala dentro do templo, dentro do altar, entendeu? Eu repudio. Nós não podemos esperar que o cara dizer que tem que sair da igreja, aquele que discorda, aquele que... Aí, meu amigo, é militância. Eu não concordo com militância. Já falei de Silas Malafaia aqui várias vezes, quando ele tem o posicionamento dele. Pastor não pode ser militante, nem da extrema-direita, nem também bispo, padre pode ser militante da extrema-esquerda. Ambos estão errados. Nós precisamos avançar no debate. É isso que nós precisamos. Quer discutir política com os seus fiéis? Saia do altar, vai lá e discute possibilidade, respeitando a opinião e a opção de cada um que queira discordar e que queira divergir. Muito bem, Zezinho, eu estou fechado 200% contigo nisso. Eu entendo que Deus não tem nada a ver com política, né? E costumam colocar isso, né? Alguns pastores fazem isso de forma raivosa e alguns padres, bispos, enfim, como o que a gente Essa vê... fala é raivosa. Sim, só que colocam de uma outra maneira, né? Não tão enfática ou efusiva, digamos assim, como você falou do Malafaia. O Malafaia é um exemplo, que ele vem e chama de desgraçado, chama de não sei o quê. Enfim, não concordo com isso. Eu sou kardecista, mas jamais digo para alguém, entendeu? Jamais coloco que o espiritismo é a melhor coisa do mundo. Não, eu tenho um entendimento e respeito. O Moisés é evangélico aqui, eu respeito o entendimento dele, respeito de todos. O Paulo Cavalcante aqui também bispo, então cada um tem o seu entendimento, né? E inclusive, às vezes, quando eu faço palestras sobre esse tema espiritismo, e principalmente relacionado ao meu livro, também coloco isso, né? Cada um é o livre-arbítrio, cada pessoa tem o seu livre-arbítrio para... né? Deus é um só. O caminho que você faz para chegar até ele, aí é você que escolhe. O importante é você chegar até Deus. Agora, por onde você vai ir, se você vai pela estrada de chão, vai pelo asfalto, vai cortar caminho pelo mato, é opcional. Ramon, sua vez, por favor, sobre a fala do bispo aí de Jundiaí. Olha, eu acho que o Zé não viu o mesmo vídeo que eu vi. O que o padre fala lá em Jundiaí, o bispo diz exatamente. Se você acha que o Papa Francisco é um vagabundo, se você acha que Dom Orlando é um sujeito que não é contra a igreja, se você acha que a CNBB é um câncer na igreja, de fato você não está em comunhão com essa igreja. E se você acha isso... Não é militância não, isso? Não é. Não é militância? Não é. Você está falando... Não, peraí. E o político de estimação seu. Não, nós estamos falando aqui do Papa Francisco. Não. Nós estamos falando do Papa Francisco. Não é do Mas ele levar esse assunto para o altar. Ele levou porque é uma ofensa à maior autoridade da igreja, que é o Papa Francisco, a maior autoridade da igreja católica no país, que é a Convenção Nacional do Bispo do Brasil, a CNBB. Ele está dizendo isso. Por quê? Porque lá em Aparecida, fiéis dentro da igreja xingaram e vaiaram Dom Orlando. Esse é o desagravo. Né? E ele disse exatamente isso. Se você está na igreja católica e você não tem respeito pelo bispo de Aparecida, se você não tem respeito pelo Papa Francisco, o chama de vagabundo, como a direita brasileira tem chamado, é só você pegar vários vídeos aí, então você não está em comunhão com essa igreja. Porque o Papa, na tradição católica, ele é o representante de Deus na Terra. Ora, se você não está em comunhão com essa igreja, você tem outras igrejas. Juiz, é isso que você alimenta, juiz. Você alimenta essa polarização. Não. O seguinte... Até se sua fala, você alimenta a polarização. Não. Se a igreja tem regras, e toda igreja tem regras,
Se você não está de acordo com as regras, se você não respeita aquilo, você não é obrigado a estar lá. Né? Então é preciso que deixe isso muito claro. Ora, e isso não é só no Brasil. É bom que a gente tenha claro isso. Nós estamos dentro de um esquema que é muito maior. Você teve no Vaticano algo que não se via, que nunca se viu na história. Você teve Steve Bannon, aquele sujeito lá, assessor do Trump, elegeu Francisco como o grande inimigo da direita mundial. E você teve o Vaticano panfletado, né, todo pichado lá com cartazes contra o Papa Francisco. Isso se espalhou pela direita, todo mundo está no Brasil hoje. Ora, você não pode, no campo da Igreja Católica, questionar da maneira desrespeitosa como vem sendo feita o Papa Francisco. O problema deles não é a liturgia. O problema deles é a Laudato Si. Quem é católico sabe do que eu estou falando. A Laudato Si é um documento da Igreja, uma carta do Papa Francisco, que toca em questões contemporâneas profundamente. Né? Ele acabou de soltar um outro documento chamado A Economia de Francisco e Clara, que, se você ler aquilo é um libelo contra toda a exploração capitalista no mundo atual. É contra essa posição da Igreja que a direita, que os empresários, que os ricos estão se colocando. Porque a opção da Igreja Católica é pelos pobres e sempre foi. E quem não está do lado da opção da Igreja Católica, que é a opção do Cristo, ele gentilmente pediu que as pessoas se retirassem. Porque o que aconteceu em Aparecida, as ofensas que foram dirigidas a Dom Orlando são inadmissíveis para quem é católico. Quem é católico não pode admitir que se vá dentro do templo, no maior evento católico, né, do Brasil, para xingar o bispo. E foi isso que aconteceu. E ele diz exatamente isso. Quem vem aqui na igreja xingar o padre, xingar o bispo, xingar o papa, não faz parte da igreja porque não está em comunhão com ela. E a porta da rua é serventia da casa. É isso. Livremente, democraticamente, existem aí uma miríade de igrejas onde você pode viver a sua fé. Moisés, o seu comentário, por favor, sobre a fala do bispo aí. Cada dia mais a gente vê vídeos aí de vários arcebispos e bispos e padres, cada um de um lado. Esses dias agora eu vi um arcebispo de Recife, fez um vídeo aí mais ou menos de quase 5 minutos, de falas muito contundentes contra o PT. E ele disse que era necessário a igreja se levantar agora, nesse momento, para não ser expulso do Brasil, como está sendo na Nicarágua, com o parceiro do Lula, né, que o Lula sempre fala dele, elogiou. Aliás, agora, no primeiro turno, ele mandou uma carta parabenizando o Lula, né? E lá os padres e pastores estão sendo expulsos. E lá no Recife, um arcebispo lá se levantou e tacou o rei. Foi quase 5 minutos no vídeo dele, falas muito duras, muito contundentes, e fez um alerta similar. Eu acho que esse vídeo está imitando o outro. Ele disse que um católico verdadeiro não vota em PT. Por quê? Porque as causas, as prioridades, aquilo que o PT abraça não está em consonância, não está de acordo com a fé católica. Liberação de droga, apoia aborto, quando diz que vê lógica em assalto, odeia a classe média. Sabe o que é classe média, pessoal? É quem ganha de R$ 1.800 para cima. E o Lula disse que, mas aquela socióloga que acompanha ele lá, a classe média não pode ter 2 televisores. Para que tudo isso de televisão dentro de casa? Agora a casa dele deve ser cheia de televisores, né? Deve ter tudo. Você vê que eles são a favor que tenha gente ali com eles, pretos e brancos e mulheres, tenha tudo. E aí, quando vai no casamento do Lula, não tem preto, não tem ninguém. É um casamento ali que foi feito cheio de pompa, né? Um cara que se diz um torneiro mecânico. Um casamento que até o lixo, rapaz, os jornalistas foram ver lá, garrafa de vinho de 5, 6, 7, não sei quantos mil reais aí. Ou seja, riqueza demais para ele e pobreza e osso para você. Então, os argumentos dos bispos aí de católicos são de várias igrejas e de vários lugares do país. Cada bispo, cada padre tem um pensamento e cada um está soltando agora, no momento das eleições, os seus pensamentos. É natural que cada um se dirija ao seu povo, ao seu público, de maneira que acha que deve se dirigir. Mas eu prefiro o argumento e o vídeo e as falas do bispo lá de Recife. Muito bem. Só para dizer que eu adoro vinho, viu, Moisés? E gostaria de quem tem garrafa de 5 mil. Eu não sei nem que gosto que tem uma garrafa de 25 mil. Se alguém tiver for a mim que quiser me convidar, eu aceito o convite. 2, né? Aceito o convite. Só para provar, viu? Diego, o seu comentário sobre a fala do bispo lá de Jundiaí. Eu antes vou fazer uma citação bíblica. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de que ninguém se te dá porque não olhas a aparência dos homens,
Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo de sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhes disse: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando, retiraram-se. Mateus 22, 16. Mateus 22, 16 a 22. De 312, quando Constantino se assumiu católico, até meados do século XVI, o entrelaçamento entre religião e política, religião e poder, só gerou morte e violência. Isso foi preciso um século inteiro, que foi o século XVII, o século das revoluções religiosas, do calvinismo, do luteranismo, para que nós pudéssemos secularizar o Estado, para que nós pudéssemos separar o que é Estado e o que é religião. Então, eu não vou entrar na fala do bispo, até porque eu não sei o contexto em que isso foi dito, eu tenho pouca informação sobre isso. Mas o evento aparecido lá dentro do templo. Da mesma forma que vejo bispos evangélicos, lideranças, declarando voto, pedindo voto para determinado candidato, A, B, C, D, padre pedindo para um, pedindo para outro. Eu vejo com preocupação é que lideranças religiosas se envolvam em assuntos políticos e que políticos envolvam lideranças religiosas nas suas campanhas. O que é que está no horizonte? Reunir igrejas e Estado novamente? O que nós vamos produzir com isso? Nada de bom. Isso é preocupante. Com relação à fala do bispo, não sei, não vi o contexto, não vou me manifestar. Mas com relação a todo o resto, vamos dar a Deus o que é de Deus e vamos dar a César o que é de César. Vamos entregar a Deus a nossa fé e a nossa alma. E a política nós vamos devotar a nossa convicção e o nosso voto. É coisa de homens. De forma bem separada. É escolha de homens, está certo.